Olá, mãe. Olá, então, filho. Então, mãe, o que é para ti a policlínica? Olha, a Policlínica é um sonho realizado. Em 1979, terminei o curso de Medicina. Depois fiz inicialmente o primeiro ano comum, e a seguir fui fazer a periferia e no final da periferia, que eram os anos obrigatórios para se poder exercer clínica não tutelada, fiz esse ano na periferia, fui parar a Barcelos e de Barcelos, não, fui parar a Sabrosa e de Sabrosa, naquela altura havia a hipótese das trocas, troquei com um colega e vim parar a Barcelos. Barcelos, perguntaram-me, disseram-me que eu era supranumerária lá, se não haveria outro sítio mais próximo onde eu ficasse. E então comunicaram com um Famalicão, que pertencia à mesma zona geográfica, e eu vim para a Famalicão e fiz a periferia em Famalicão, em 2 centros de saúde, em Lousado e em Seide. Pronto. Esse ano terminou e eu fiquei livre para poder começar a trabalhar autonomamente. Fui para... entretanto, não houve concurso, regressei ao Hospital de São João, de onde tinha acabado o curso, e fiz lá mais 2 anos de clínica e comecei a trabalhar em simultâneo, no final das horas do Hospital de São João, em Vila do Conde, no Hospital de Vila do Conde, que ainda funcionava, tinha funcionado inicialmente, acabado as freiras, e começou a haver urgência, a haver medicina todos os dias, noite e dia. E eu e as tias que me fazíamos equipa, eu fazia ou com a tia Hilda ou com a tia Margarida lá. A partir desse momento, começámos a ser conhecidas aqui e surgiu a necessidade de eu abrir um consultório para começar a ter a clientela, porque as pessoas começaram a procurar-me. E eu comecei a trabalhar inicialmente na casa dos avós, arranjámos lá um consultório e eu fiz lá. Em que ano é que foi? Em que ano foi? Sim. Em 1980. 81. 81, 7 anos antes de eu nascer. 81. Depois comprámos a casa na Areia e fomos para a Areia. Eu vinha fazer consulta a Vilarinho, à casa dos avós, e quando não estava lá e já estava em casa convosco pequeninos, fazia lá em casa em Areia. Pronto. Vivi assim 10 anos. Vivia na Areia, a fazer consulta num lado e no outro, e aí para o Hospital de São João. Depois fui colocada definitivamente em Fradelos, que é a Famalicão, e ficava tudo aqui na rota próxima. Entretanto, comecei a ser conhecida, comecei o consultório a ser pequeno, a ter necessidade de, no sítio onde eu estivesse, ter um espaço maior para poder consultar as pessoas todas e pensei em fazer uma clínica. Vocês foram crescendo, a Teresa entrou em medicina e mal ela entrou em medicina, a minha ideia foi de imediato fazer uma clínica para poder ter lá os filhos a trabalhar comigo. Tu ainda ficaste mais 2 anos a tirar o 12º e decidiste depois ir. Eu fiz a clínica e depois fizemos com dentária, porque tu pretendeste ir para dentária. E a clínica apareceu daí. E aí já... Qual era o teu sonho na altura? Era manter um consultório familiar? Achavas que... Não, mas entretanto eu nunca fiquei quieta em questões de estudos. Fui sempre tirando formações e mais formações, e uma das formações de imediato foi a medicina no trabalho, porque comecei a ser procurada pelas empresas para ir fazer medicina às empresas, que na altura ainda era a medicina curativa e depois passou para ser medicina no trabalho. E eu fiz a especialidade de medicina no trabalho. A partir desse momento, eu, médica do trabalho,
com uma clínica onde pudesse ter consultório e onde pudesse fazer também consultas de medicina do trabalho, houve necessidade então de eu, de imediato, pensar em associar a medicina do trabalho, a segurança do trabalho e arranjarmos espaço para ter essas áreas lá. Todas as situações, como a clínica ficou pronta, expandi para todo o sítio. A minha ideia não foi ficar só com a medicina geral familiar, nem com a medicina... Era ter, a ideia já era ter especialidades. E comecei a ter lá essas especialidades, que foram as primeiras. Mas, em simultâneo, como tu já andavas em dentária, ortopedia, neurologia, análises, enfermagem, psicologia, psiquiatria, medicina chinesa... Tudo o que desse. Tudo quase seguido. Quer dizer, eu comecei, já que tinha o espaço disponível, vou ocupá-lo com tudo. E aquele espaço onde nós estamos, basicamente, foi construído pelo nosso avô, ou no veio. Exatamente. Do avô. Aquele espaço era do meu pai. E basicamente, quando o viste, achaste logo que era o ideal para a clínica? Para a clínica, foi exatamente. Quando o avô acabou por falecer subitamente, mas aquele já estava delineado a construção daquele edifício e construiu-se. E achavas que o espaço que nós tínhamos na parte de baixo já iria ser da clínica? Ou não? Não, na parte de baixo não ia ser clínica. A parte de baixo era para ter ficado para o tio, mas o tio depois desistiu e eu disse, pronto, fica a parte de baixo para a clínica, porque eu, aquela ideia da clínica de baixo, antes de tu vires para a dentária, como tu só gostavas de animais, eu pensei, este espaço era ótimo para uma clínica veterinária para o Miguel. Só que tu trocaste umas voltas e foste para a dentária e pronto. Então, inicialmente, quando montaste a clínica na parte de cima, a medicina do trabalho, sim, mas a segurança não era um projeto. Não era prioridade, era só medicina. Só que depois, como tinha a parte de baixo, a loja de baixo, que era minha e dos meus irmãos, eu comprei a parte aos meus irmãos e ficou minha. E então eu disse, tenho espaço para pôr aqui a segurança e outras áreas. E então começámos logo de imediato a fazer lá fisioterapia, massagem, estética, na área de baixo. Pronto, as coisas que foram crescendo e a segurança no trabalho. Hoje, olhando para os projetos, e hoje nós estamos basicamente na gestão da clínica, tu estás no nosso encalço, vamos dizer assim. Isto é a minha alegria. Tu vês que eu vou para a clínica sem esforço nenhum. Eu não sei estar em casa sentada, o meu bem-estar é na clínica. Lá é que eu me sinto bem, lá é que eu estou no meu meio, convosco, com todos os outros colegas, com a fazer a clínica mexer, crescer. E isso dá-me um orgulho enorme e vejo que vocês, os meus filhos, me acompanham em tudo. E até eu às vezes penso assim, eu já nem preciso de pensar, porque eles já acabam por pensar por mim. E claro que tudo aquilo que vocês fazem, quando me contam, ou aliás, sempre contam, e eu disse assim, nem respondo, digo, claro que sim, é claro que sim, claro que sim, porque na minha mente faz tudo sentido. Isso já fazia sentido antes, só que convosco é muito mais fácil. Eu sozinha era mais difícil, mas agora convosco é tudo muito mais fácil. Este ano, 2025, podemos considerar que é a festa da clínica. O jantar de Natal tem sido basicamente um símbolo ano após ano, já vão 17 anos. O que é que este ano, o que é que tu achas de 2025? Como é que achas que nos correu? Olha, 2025 foi um ano de expansão para a clínica. Essa expansão começou em todas as áreas. Começou a nível da parte médica mesmo,
que acho que ultrapassámos todas as medidas, todo o número de consultas, o número de médicos e mesmo na medicina do trabalho aumentámos imenso a quantidade de médicos para nos apoiarem, porque eu sozinha e a Teresa sozinha não conseguíamos dar solução a tudo e tivemos necessidade de contratar outros colegas, mais enfermeiros, mais engenheiros para a parte da segurança, porque tivemos uma expansão enorme a nível da medicina do trabalho e da segurança no trabalho. E isso, como nós sabemos, a obrigação legal que todas as empresas têm em ter essa área tratada, faz com que nós também tenhamos necessidade de crescer e dar resposta. Então já prevês que 2026 continuemos com esta... E é exatamente a minha ideia é dar continuidade a esse crescimento. Não te sentes cansada? Não, filho, não me sinto cansada. Se eu continuar a ter saúde igual àquilo que tenho tido, acho que também o trabalho me faz ter saúde. É exatamente isso. E o que é que achas das empresas? Achas que elas, o feedback delas para com a nossa medicina, com a nossa segurança? Olha, fico com muito orgulho porque as pessoas nem sabem, nem me conhecem muitas das vezes, e quando eu vou pela primeira vez a uma empresa e as pessoas fazem o seguinte comentário: nunca me fizeram este exame. Quando vêm fazer a medicina no trabalho, só perguntam: toma algum medicamento? Faz alguma coisa, tem alguma doença? E pronto, já está o exame feito. Nunca fizeram nada daquilo que vocês estão a fazer. E isso para mim é um orgulho enorme, porque é fazer com que as pessoas entendam que medicina do trabalho é uma especialidade com capacidade de saber olhar para as pessoas e entender o bem-estar, a saúde. Diário. Exatamente. A maior parte das pessoas passa mais tempo no trabalho do que a fazer qualquer outro tipo de atividade. Exatamente. E outra coisa que acontece, o despiste de muitas patologias que, às vezes, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde é um bocado difícil e nós ali acabamos por despistar e fazer diagnósticos e encaminhar os pacientes para os médicos de família, para o hospital, para esta área e para aquela. E isso também faz com que depois as próprias empresas confiem em nós. Achas que a policlínica revê-se na nossa família? Ou seja, achas que o teu cunho familiar está muito presente na forma como nós... Os nossos netos, os meus netos, os teus filhos e os da Teresa, eles estão tão habituados a ver-nos a trabalhar nas clínicas que a vida deles, no pensamento deles, é clínica, não é mais nada. Eles não se interessam por outro tipo de atividade. Foi quase como vocês, ao verem-me trabalhar sempre na minha área, que eu acho que vocês, olha, nunca foram para a área do pai, não quiseram saber nada das áreas que o pai tinha, portanto, dedicaram-se àquela situação permanente que foi criada convosco. E com os vossos filhos, eu acho que acontece a mesma coisa. Eles não têm repulsa nenhuma pela clínica, pelo contrário. Eles sabem que clínica é trabalho. Pronto, mamãe. Só uma última coisa que eu te queria dizer é dizer obrigado. Filho, adoro-te.